Olá, meu povo, tudo bom? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Pra gente dar um pouquinho de continuidade ao papo que a gente estava falando a respeito da organização, né? De obedecer a Deus. E eu já vou pedindo para vocês relevarem o barulho lá fora, porque a rua onde eu moro aqui é muito barulhenta, muitos carros, barulho de tudo que é coisa. E quando a gente vai gravar o vídeo, costuma acontecer isso mesmo. E aí eu prometi para Deus que eu não iria ficar fazendo esses, sabe, deixando esses barulhos me silenciarem, deixando que o perfeccionismo, né, tome conta de mim. E é justamente esse um dos assuntos que eu quero falar hoje. A gente tem essa mania de perfeccionismo, né? E o perfeccionismo vem justamente do pecado da vaidade. A gente fica muito preocupado de fazer tudo muito perfeito, se tiver alguma coisa errada, a gente não quer fazer, não, porque o cenário tem que estar perfeito, tem que estar tudo ótimo, tem que estar tudo excelente, a gente cria um monte de regras. E esse perfeccionismo vai atrapalhando a gente, é um dos sabotadores que atrapalha a gente de obedecer a Deus. Então, já vou começando o vídeo já falando sobre isso. Abra mão do perfeccionismo. Para você conseguir obedecer a Deus, você vai precisar abrir mão do perfeccionismo, abrir mão da vaidade, abrir mão de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, se preocupar com que tudo tem que estar muito perfeito, muito nos mínimos detalhes. Deixa isso para lá, porque senão você não vai fazer. É a famosa frase, né? O feito é melhor do que o não feito. Se você pode fazer com alta qualidade aquilo que você vai fazer, sempre busca diligência, né? A gente tem que buscar sim fazer as coisas com excelência, mas desde que a gente consiga fazer. Se você não consegue fazer com essa excelência que você gostaria de entregar, né? Entregar seja um canal no YouTube, seja um serviço, qualquer coisa que você for fazer, se você não consegue ainda entregar com excelência, faça alguma coisa. É melhor você entregar alguma coisa do que você não entregar nada, ok? Então já fica com essa dica aí, que é um dos sabotadores para a gente poder obedecer a Deus, é justamente esse. Ficar querendo que tudo esteja perfeito, a imagem perfeita, o cenário perfeito, tudo tem que estar perfeito. Não. Você já tem tudo que você precisa para fazer, para obedecer a Deus. Tudo que Deus pede pra gente, Ele já pede, já nos dando, né, o direcionamento do que a gente tem que fazer, e Ele já nos capacita, Ele já entrega tudo em nossas mãos. Tudo que a gente precisa fazer já está nas nossas mãos. Então muitas vezes a gente não faz porque a gente quer que seja do nosso jeito, tudo muito perfeito. E aí é outra coisa, outro sabotador também que entra na nossa vida, é as regras, né, que a gente quer criar. Não, mas para fazer isso tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Aí às vezes, muitas vezes a gente pega até as regras de outras pessoas de fora, né, para poder fazer as coisas de um jeito específico, em vez de simplesmente obedecer a Deus, fazer do jeito dele, nas regras dele. E não adianta, a gente já tem os 5 pães e os 2 peixinhos para fazer o que precisa ser feito. Você pode tentar aí negociar, barganhar com Deus, mas não vai adiantar. Ele sabe que você já tem a capacidade, porque Ele já te deu essa capacidade de fazer o que precisa ser feito. E você está aí enrolando no básico, né? Que é uma outra coisa que Deus fala comigo, que às vezes a gente fica enrolando no básico, né? Enrolando no possível, para aquele possível se tornar impossível, sabe? Se tornar tão difícil que a gente tem a desculpa de falar, eu não vou fazer porque tá muito difícil. Ah, tá difícil por quê? Justamente porque ficamos enrolando, até entregar o que precisava ser entregue. Então, em vez da gente ficar aí patinando nas nossas regras, no nosso perfeccionismo, querendo tudo muito perfeito, olhando muito o padrão das pessoas, né, do mundo lá de fora, para poder fazer o que precisa ser feito. Em vez de fazer isso, vamos apenas fazer o que Deus mandou fazer, apenas obedecer. E como eu tinha falado no vídeo anterior, uma vez que a gente descobre quais são as coisas que estão nos travando, os medos e tudo mais, né? Igual eu falei agora do perfeccionismo, que vem do pecado da vaidade, é uma das coisas que trava a gente de obedecer a Deus. Uma vez que você descobre isso e você consegue quebrar esses bloqueadores, né, esses sabotadores, as coisas ficam muito mais fácil, flui muito mais fácil, você consegue fazer as coisas muito mais fácil. E sempre lembre-se, gente, não é pela força do nosso braço que a gente vai conseguir obedecer a Deus, é pela graça dele. A palavra, eu já citei no vídeo anterior, vou citar novamente.
É Deus quem desperta em nós tanto querer quanto realizar segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então não é pela força do nosso braço que a gente vai conseguir, é pela graça dele, tá? Salmo 127, eu amo esse salmo, gente, que ele fala também a mesma coisa, que Deus dá aos seus enquanto dorme, porque é inútil você fazer as coisas sem Deus. Depois vocês dêem uma lida lá, que é muito lindo esse salmo. Deus cuida da gente até enquanto a gente está dormindo, Ele faz a gente prosperar, não precisa se matar de fazer as coisas, não precisa tentar fazer as coisas com a força dos seus braços. Eu já citei também esse no vídeo anterior, né? 1 Samuel 2, não é pela força do braço que o homem prevalece, né? A gente não vai prevalecer pela força do nosso braço, vai ser pela graça de Deus. A gente só tem que ver o que está bloqueando a gente de fazer a vontade de Deus. Uma vez que você quer o que Deus quer, a única coisa que vai te impedir de avançar são esses sabotadores, esses bloqueadores na sua própria mente, entendeu? Que pode ser devido a um trauma, medos, ou pode provir também de pecados mesmo, né? De coisas espirituais, né? Então você tem que, igual eu já falei, você tem que descobrir o que está te travando, está te bloqueando de avançar. Uma das coisas que tem me ajudado muito é justamente isso, observar esses detalhes, e Deus tem falado muito isso pra mim: para de ficar criando regras para as coisas que eu quero que você faça, é só deixar fluir, que o Espírito dele, o Espírito Santo vai conduzir a gente, ele vai conduzindo o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Quando eu falo, gente, que não é pela força do nosso braço, não tô dizendo que a gente não vai fazer nada, tá bom? A gente tem que fazer alguma coisa. Lembro da passagem lá dos 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus perguntou, o que vocês têm, né? Que eles falaram: poxa, o povo precisa comer e a gente não tem dinheiro. Tá, mas o que vocês têm? Vai dar uma olhada para ver o que as pessoas têm, sabe? Tem alguma coisa, né? Deus já entregou os 5 pães e os 2 peixinhos, a gente tem já o que fazer. Então ele pede o mínimo, vai lá só olhar o que tem para fazer, beleza, é isso. Todo mundo se aquieta, descansa, se senta, se organiza, que eu vou fazer acontecer o milagre, né? E então ele vem e faz o milagre. A maior parte é Deus que vai fazer. Uma vez ele falou isso pra mim, né? Que quando eu tava fazendo as coisas, tentando fazer sozinha, com a força do meu braço, era como na lei de Pareto, 80-20. Eu fazia 20% de esforço, 80% de esforço, e obtinha apenas 20% de resultado. Isso quando eu conseguia obter um resultado. Já com ele é o contrário, né? Ele falou comigo, é o contrário. Você vai fazer 20% só de esforço para obter 80% do resultado. Então é um esforço pequeno que a gente tem que fazer. Nem posso chamar isso de esforço, porque até para fazer as coisas o Espírito Santo vai conduzindo a gente de um jeito tão extraordinário que, sabe, flui, gente, tão naturalmente. Eu não sei nem como é que eu explico isso pra vocês, só vocês vivendo pra vocês entenderem. Até pra gravar os vídeos, pra fazer as coisas simples do dia a dia de casa. Gente, como tá sendo prazeroso o processo, entendeu? Eu tô até demorando de gravar uns videozinhos aqui porque eu tô tendo que resolver outras coisas também, né? Aquela coisa, a gente demora tanto tempo pra obedecer a Deus, e na hora que vai obedecer já tem um monte de coisa pra fazer, né? Mas sabe, é sensacional. Flui, gente, flui naturalmente. Vai fluindo naturalmente. E o processo não fica estressante, cansativo, fica um processo mais tranquilo, entendeu? Um processo mais calmo, mais fluido. Você sente prazer no processo. É outra coisa que eu queria falar. Às vezes a gente fica tão focado no objetivo que a gente quer alcançar que a gente esquece de curtir a jornada, entendeu? Até lá. Então uma coisa que tem acontecido comigo é isso, eu tô curtindo muito cada dia tá sendo extraordinário. Cada dia tá sendo leve, entende? E Jesus tem batido muito nessa tecla que o fardo, com ele, né, o fardo é leve, né? O jugo dele é suave, então a gente tem que buscar ele e lançar os nossos fardos, nossas preocupações sobre ele, e deixar que ele vai dar um fardo leve, algo fácil pra gente carregar. Então, hoje eu quero falar sobre isso nesse vídeo, de deixa Deus conduzir você. É como se fosse, eu sempre gosto de falar isso, bem barulhão da moto, gente. É como se fosse eu falo isso, eu converso sempre isso com Jesus, né? Que a vida é como se fosse uma valsa e ele é o cavaleiro que nos conduz, né? A igreja é a dama, né? E ele é o cavaleiro que vai conduzir a gente.
nessa dança, né, nessa valsa, né, que é a vida. Então a gente tem que se deixar ser conduzido por ele. Ele é um cavalheiro, ele nunca vai entrar na nossa vida e querer obrigar a gente a fazer as coisas que ele quer. Ele vai nos convencer, ele vai nos convidar a dançar essa valsa com ele. E tudo que ele quer da gente é isso. É como se Deus estivesse com a mão estendida, né, de lá de cima do céu pra gente e falando: olha, eu tenho isso aqui pra vocês. Você aceita, né? Ele está estendendo a mão e perguntando: você aceita? Você quer isso que eu quero te dar? E você só tem que esticar a mão e apertar a mão dele e falar: eu aceito. É negócio fechado. E dali para frente, ele vai agindo na sua vontade, ele vai agindo no teu querer, ele vai agindo sabe, no seu entorno. Tudo vai cooperando para o seu bem, tudo vai fluindo. Mas você precisa querer de verdade. Por que eu tô falando querer aí? Você pode estar falando: Paulo, mas eu quero. Mesmo assim eu não tô conseguindo. Na verdade, a sua mente, eu não sou o corpo nem a mente, eu sou o espírito. Você não é o corpo nem a mente, você é o espírito. Você é um espírito que possui uma mente e que vive dentro de um corpo. Então, o espírito, ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele já está liberto, entendeu? Já está salvo. A nossa mente que é cativa do medo, cativa dos pecados, é ela que comanda o corpo, entendeu? Então, por mais que você, o espírito, queira fazer as coisas, a mente, ela não quer. Ela vai travar, entendeu? Ela vai travar por causa de traumas, ela vai travar às vezes por causa de pecados, ela vai travar por medos, enfim. Aí você tem que descobrir por que você está travando, por que Deus está estendendo a mão e te chamando para dançar essa valsa com ele, para fechar esse negócio com ele e você não está querendo ir. Por que você não está querendo avançar? Porque você está travando aí alguma coisa na sua mente que está bloqueando você de avançar. Às vezes é dependência emocional, você não quer deixar as pessoas para trás, né? Eu lembro de uma passagem que Jesus sempre falava comigo, né? Que ele sempre usava, que era a passagem que fala: e Jesus, deixando a multidão para trás, passou por outro lado. Então, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que deixar as pessoas para trás para seguir em frente, para seguir em direção ao que Deus quer para sua vida. Então, não tem outro jeito, gente. Tem que seguir. Tem que seguir. E para seguir, você vai precisar orar, você vai precisar buscar em Deus o que é que está travando sua vida. Enfim, o mais importante de tudo, por isso que eu deixei ele para o final: coloca Deus em primeiro lugar. Uma vez que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todas essas coisas que eu falei até agora vão fluir, porque Deus vai mostrar para você, Deus vai te conduzir. Deus deve estar já te conduzindo agora, através desse vídeo que você está vendo aqui, que eu estou gravando para vocês. Deus já está te conduzindo, Deus já está te falando: me busque em primeiro lugar. Quando você coloca ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão acontecendo, sabe, naturalmente, vai fluindo naturalmente. Então bota Deus em primeiro lugar, coloca ele em primeiro lugar na sua vida, primicia o seu tempo para ele, acorda de manhã, não vai mexer no celular, não vai mexer em outras coisas não, busca ele em primeiro lugar, vai orar, vai buscar ele, nem que seja 30 minutos, gente, mas vocês precisam tirar um tempo para Deus, para ficar com ele, para primiciar ele. Eu hoje, graças a Deus, hoje eu tô vivendo um momento que eu tô podendo fazer isso. Eu acordo de madrugada e tiro as 3 primeiras horas do meu dia para ficar com ele, para passar um tempo com ele. Porque tem muita gente que fala assim: ah, Paula, mas eu não tenho tempo porque eu tô trabalhando e tal. Mas se você dormir mais cedo, né, se você cortar redes sociais, de ficar à tarde da noite em redes sociais e um monte de coisas, dá para você acordar um pouquinho mais cedo para passar um tempo com ele, nem que seja 30 minutos antes do horário de você ir trabalhar. Gente, a gente tem tempo pra tudo, a gente arruma tempo pra tudo. Como é que a gente não vai arrumar tempo pra Deus? Que é o nosso primeiro amor, que é o principal da nossa vida, entendeu? Ele não quer ser o único amor da nossa vida, mas o primeiro amor ele quer ser, tá? Ele quer que a gente também se ame e ame nosso próximo, mas ele quer ser o primeiro na nossa vida. Primicia o seu tempo pra Deus. Tira, nem que seja 30 minutos ou 1 hora pra ele, mas tira um tempo pra ele em primeiro lugar. E vai trazendo para ele: Senhor, essas coisas aqui estão me travando, eu quero te obedecer, eu quero fazer a sua vontade, mas eu não estou conseguindo. Vai conversando com ele, que ele vai mostrar para você o que está travando a sua vida, o que está te impedindo de obedecê-lo. E descansa no Senhor. Eu sei que é muito difícil, gente. Uma das coisas que eu estou tendo que fazer, que ele me chamou muita atenção, é isso. Que eu quero fazer as coisas, né? Eu ficava tentando agradar ele falou: você tem que parar de ficar querendo me agradar.
agradar as pessoas, principalmente quem é pai e mãe. A gente tem muito essa mania de ficar travado com pai e mãe, dependência emocional, justamente querendo agradar os pais, entende? E você não consegue agradar todo mundo, agradar a Deus e agradar todo mundo. E ele estava falando muito isso pra mim, você tá muito preocupado em me agradar, em vez de viver, sabe, desfrutar da vida comigo. Você tá querendo só me agradar, sabe, fazer as coisas para mim, para ser validada por mim, para que eu te ame. E você não precisa fazer as coisas para eu te amar. Meu amor é incondicional. E é isso que Deus tá dizendo aqui agora para vocês. Alguém tá precisando ouvir isso aqui, gente. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama por quem você é. Você é filho dele, você é filha dele, ok? Eu sou o que sou, não o que faço, muito menos o que tenho. O nome de Deus é Eu Sou. Por isso que Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. O nome é Eu Sou. Quando você ser, de fato, a imagem e a semelhança dele, ser transformado a imagem e a semelhança dele. Ou seja, como assim, Paula? Você começar a viver como Jesus vivia, amar como Jesus amava, né? Como diz na canção. Você ser a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ser um homem segundo o coração dele, ser uma mulher segundo o coração dele, você vai ser perseguido, porque você vai ser uma pessoa diferente, entendeu? Disruptiva, uma pessoa que, enquanto o mundo está caminhando numa direção, você está em outra. Deus faz umas coisas para você, facilita a sua vida de um jeito que não facilita para as outras pessoas, e as outras pessoas vão ficar com raiva por isso. Elas vão se matar de trabalhar, de fazer tantas coisas, e você só está buscando ele, botando ele em primeiro lugar. E ele tá te dando tudo, sabe? Muito mais fácil. Ah, quer dizer que a gente não vai ter que fazer nada? Vai, como eu já expliquei antes. Mas as coisas que a gente vai fazer é tão simples, tão pequena, entende? Comparada à grandeza dele, que, sabe? É como se a gente nem estivesse fazendo nada. É como se ele estivesse fazendo tudo. Porque vai fluir tão naturalmente que você não vai ter que fazer muita coisa. Então, para de ficar querendo também agradar as pessoas e comprar também as pessoas, ou comprar o amor de Deus pelo que você faz. Nós não somos o que fazemos, nós somos o que somos. É quem você é. As pessoas têm que te amar por quem você é, não pelo que você faz. A sociedade valida as pessoas, infelizmente, né? A gente é validado pelo que a gente faz, né, ou pelo que a gente tem, e não é essa a forma correta. O certo é a gente ser validado por quem nós somos, e nós somos filhos de Deus, nós já somos alguém, a gente já é filho de Deus, ok? Então, outra coisa também, para de ficar querendo fazer um monte de coisas. Deixa Deus te guiar e te conduzir, mostrar o que você de fato precisa fazer, o que é realmente determinante para que você avance, porque você está querendo fazer um monte de coisas dentro das suas regras, achando que é isso que vai fazer você avançar, e Deus está querendo só falar: ei, meu filho, descansa, calma, deixa que eu te guie, deixa que eu vou te mostrar o que você precisa fazer, que é um negocinho ali que você fizer vai ser determinante. Sabe o efeito dominó? Às vezes é um dominózinho que precisa cair, e você tá ali desesperado fazendo um monte de coisas, e ele tá querendo mostrar que é só uma coisinha que precisa, que as outras coisas são até relevantes às vezes, mas não são determinantes para que você avance, tá bom? Então, gente, vou deixando o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu tinha falado também no vídeo anterior, a gente vigia muito essa questão também da saúde física, tá? Esse horário de dormir, de acordar. Vocês precisam cuidar disso, né? A hora que a gente dorme vai ditar muito sobre o nosso dia no dia seguinte, sabe? Como é que vai ser o nosso dia. Como eu falei, você tem tempo para tudo. Tenha tempo também para Deus, tá bom? Então, um beijão, ficam com Deus. Deus abençoe vocês, ajude vocês a prosseguirem, né, em obediência a Ele. E até o próximo vídeo.